Bom dia, gente. Bem-vindos ao segundo encontro do grupo de estudos sobre Michel Foucault, Corpo e Vida em Michel Foucault, realizado pelo grupo de estudos Introdução ao Pensamento de Michel Foucault, projeto de extensão vinculado ao Laboratório de Estudos sobre Subjetividade, Ética e Política do Departamento de Psicologia da Universidade Federal Fluminense de Rio das Ostras. Eu sou Isabel, vou ser a mediadora de hoje e vou começar então fazendo minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, jovem, cabelos castanhos, cacheados, compridos, olhos verdes. Estou usando um óculos preto e prateado. E ao meu fundo tem uma parede branca e uma janela retangular de madeira. Esse ano, o nosso evento homenageia o professor Roberto Machado, nascido em Recife e formado em filosofia pela Universidade Católica de Pernambuco. Mestre e doutor pela Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Ele passou pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e fez estágios no Collège de France com Foucault e pós-doutorado em Paris 8 com Deleuze. Foi professor de várias universidades no Brasil e aposentou-se como professor titular do Departamento de Filosofia da UFRJ. Em maio de 2021, sua partida marcou a todos nós que estudamos a obra de Michel Foucault. E se estudamos a obra de Michel Foucault, deve-se ao fato de ter sido introduzido no Brasil por Roberto Machado. Ele é um dos maiores filósofos brasileiros e continuará fazendo parte de nossa formação. Desse modo, ressaltamos e marcamos a relevância de sua obra. Roberto Machado, presente. O palestrante de hoje, Fábio Gonzaga Gesueli, é membro dos grupos de pesquisa Gênero, Experiência e Subjetividade, vinculado à Universidade Estadual de Campinas, e Ética, Política e Religião, Questões de Fundamentação, vinculada à Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Possui graduação em Ciências Sociais e é mestre em Ciências da Religião pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Atualmente, doutorando em História Cultural na Universidade Estadual de Campinas. Ele desenvolve seu trabalho nas áreas de ciências humanas, teologia, ciências da religião, sociologia, ciências sociais e história, com vários trabalhos publicados. No ano passado, publicou o capítulo Eros Xiita, Mistura Explosiva ou Herança Difícil, apontamento sobre o caso Foucault-Irã, no livro Fundamentalismo, Terminologia, Hermenêutica e Apontamento, de Breno Martin Campos. Eu vou passar agora para vocês algumas informações gerais sobre a fala de hoje. Nós teremos entre 30 e 45 minutos de fala do palestrante e depois nós destinaremos de 15 a 20 minutos para as perguntas. As perguntas podem ser feitas pelo chat, serão lidas pela equipe e podem ser feitas ao longo de toda a palestra. O título da fala de hoje é Agostinho e o Diabo do Corpo, a interpretação da libido em As Confissões da Carne. E quem quiser mais informações sobre as falas de hoje, sobre Foucault, ou tiver interesse no nosso grupo de estudos, por favor, sigam a gente no Instagram, @jaguardofoucault. Então, agora eu vou destinar ao Fábio o espaço da fala. Quando ele estiver pronto, vamos começar com a fala de hoje. Bom dia a todos. Agradeço o convite, agradeço ao professor Márcio, professora Alessandra. Fiquei muito feliz de ter sido convidado para estar aqui com vocês hoje e estabelecer essa conversa, né, esse diálogo. Agradeço a todos que estão na organização do evento, né, e o pessoal dando apoio. Acho que está sendo organizado de uma forma muito exemplar, assim, e isso é muito importante também, né. Eu vou iniciar a leitura do texto para que a gente não demore muito e após terminar, então, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho, né, e estabelecer críticas, perguntas, comentários, enfim, a gente possa conversar um pouco. E o tema do texto que eu preparei para hoje, né, seguindo um pouco da temática do colóquio em relação a corpo e vida na obra de Michel Foucault, né, e quando foi me feito o convite, eu pensei que eu poderia falar alguma coisa, então, relacionado a alguns temas que eu venho pesquisando, e especificamente para hoje, então, é essa questão da libido que o Foucault apresenta, né, nas Confissões da Carne, o quarto volume da História da Sexualidade, e a interpretação que ele faz, então, dos textos de Agostinho em relação a esse conceito, né. Eu vou fazer a leitura de um texto, ele vai ser transmitido para vocês, então, e no final nós podemos conversar sobre, então. Pode iniciar a apresentação, então, né? E vou começar a leitura aqui.
Para iniciarmos esta reflexão, tomo emprestada a perspectiva de Peter Brown em Corpo e Sociedade, onde o historiador discorre sobre aspectos do pensamento teológico e político de Agostinho, classificando sua obra e sua perspectiva sobre o homem como um humanismo obscuro. De fato, Agostinho dedicou-se intensamente em suas reflexões a dar uma resposta para o problema da natureza humana e do pecado original, de forma que, após sua conversão, a primazia de sua atenção direcionou-se especialmente à resolução desses dois temas, como o pecado original marca a natureza humana. Não é difícil concordarmos com Brown e diversos outros autores e autoras, principalmente as teólogas feministas como Ivone Gebara, Teresa Martinho Toldi e Jutta Hank-Heinemann, que colocam a herança de Agostinho para o Ocidente como algo opressivo e que foi legado às gerações posteriores. Outra afirmação, mas agora de Michel Foucault, em A Vontade de Saber, também nos ajudará nesta reflexão. Segundo o filósofo historiador, recordamos com certa frequência a pluralidade de procedimentos desenvolvidos pelo cristianismo e sua pastoral da carne, que nos fizeram negar o corpo. Mas para Foucault, devemos pensar em todos os ardis que durante vários séculos nos fizeram e ainda nos fazem construir o sexo em uma instância imperativa, conhecê-lo minuciosamente a partir de qualquer custo e de tudo saber o que podemos dizer a seu respeito. Em Sexualidade e Solidão, Foucault elabora que a sexualidade se tornou, no Ocidente, algo de uma primeira importância desde os primeiros séculos de nossa era. Como resultado desse acontecimento, se observa uma conexão extremamente íntima entre a sexualidade, os processos de subjetivação e as obrigações com a verdade. Talvez mais importante do que esse conhecimento sobre o sexo, localiza-se outra coisa: as habilidades que devemos desenvolver para conhecê-lo e extrair sua mais ínfima verdade. Nas palavras de Foucault, submeter-nos a esta austera monarquia do sexo, a ponto de voltar-nos à tarefa infinita de forçar seu segredo e de extorquir a essa sombra as confissões mais verdadeiras. Nesse sentido, falar de Agostinho é se colocar na esteira da afirmação de Foucault, em relação ao movimento de espanto que devemos ter com esses ardis. Assim, ao problematizar o pensamento desse padre cristão e sua influência para o processo de construção das subjetividades ocidentais, o objetivo é gerar uma crítica em relação ao violento e mortífero imaginário construído por ele. As formulações teológicas e políticas de Agostinho, assim como de outros padres da Igreja, estabelecem um movimento de condução de condutas que produz um estado ininterrupto de sujeição, baseado em uma infinda obediência e em um incessante exame sobre a verdade de si mesmo. Foucault demonstra em As Confissões da Carne como Agostinho libidinizou as relações sexuais, criando, assim, condições para a formação de uma nova experiência de subjetivação que nada tem a ver com os antigos regimes dos afrodisia da Antiguidade Clássica ou dos tratados sobre o desejo elaborados pelos filósofos e médicos estoicos da Antiguidade Tardia. Agostinho irá equiparar as ideias de pecado original, concupiscência e libido em uma dimensão animalesca de descontrole da própria vontade, de movimentos involuntários da libido que acometem o homem e o subjugam em relação aos caminhos da graça e da fé. A essa nova experiência que o pensamento cristão primitivo faz emergir e que atinge seu ápice nas formulações de Agostinho, mas não elaboradas apenas pelo bispo africano, Foucault chama de carne. A ideia que este filósofo desenvolve é que a singularidade do pensamento de Agostinho não está nos conteúdos prescritivos das práticas sexuais. E, de fato, o pensamento cristão primitivo, não só em Agostinho, incorpora as prescrições sexuais helênicas e estoicas. A novidade está localizada na relação que o sujeito tem consigo mesmo, consequentemente, com a verdade de si. Nesse sentido, o pensamento cristão primitivo institui na relação entre subjetividade e verdade, como veremos, um ato de libidinização do sexo e de uma cisão no interior do indivíduo. Para Foucault, o cristianismo atribui tamanha importância à sexualidade que ela se torna um sismógrafo de nossa subjetividade. O imaginário cristão produz formas de sujeição que estão direcionadas para a mortificação da própria vontade,
ou seja, movimento de anulação de si mesmo. Foucault mostra que o cristianismo primitivo desenvolveu durante seus primeiros 5 séculos, atingindo um ápice em Agostinho, um tipo de subjetividade fundada em uma tríade de ininterrupções. Uma infinda hermenêutica de si mesmo, localizada em um sujeito que constantemente deve ser obediente para sempre anular aquilo que ele é. Segundo Brown, a ideia de martírio, ou seja, de ser morto por defender, renunciar ou recusar uma causa, sempre foi para Agostinho o mais elevado ato do heroísmo humano. Nesse sentido, o objetivo desse pensamento pode ser explicitado a partir da constituição de um sujeito que deve morrer constantemente, de forma que, ao mortificar-se, quem realiza tal ato é ninguém mais do que ele mesmo. Sujeito cristão, operador, espectador e objeto do próprio assassinato. Uma história de Adão e Eva. A história do casal edênico e seu contexto paradisíaco configuram-se como o mito fundante da civilização cristã, e é a partir desse relato que Agostinho, na esteira de Tertuliano, designa um problema fundamental para a humanidade. O pecado original é uma herança que se estende infinitamente até nós, sem possibilidade de que a vida possa ser experienciada fora dessa dimensão soberana da queda. Segundo George Minoir, em As Origens do Mal, uma história do pecado original, a ideia da queda original como estado compartilhado por todos os homens foi uma criação tardia dos teólogos, produto de uma gestação extremamente lenta e difícil que durou 4 séculos para tornar-se um dogma essencial de caráter evidente, dadas as interpretações que buscavam uma literalidade do relato edênico. Para Agostinho, o problema que toma sua atenção e o intriga é aquele referente às relações sexuais no paraíso. O bispo africano produz um intenso trabalho sobre esse tema, permeado de embates com seus opositores, como Juliano e Pelágio, seus contemporâneos e todos considerados hereges, mas também com aqueles que o antecederam, como Orígenes. Para Foucault, Agostinho formula que, a partir do pecado original ocorrido no jardim paradisíaco, o sexo instaura-se na humanidade como algo inerentemente rebelde. E para desenvolver seu pensamento sobre o relato edênico, Agostinho investe fortemente na literalidade da história do casal e do paraíso. Para ele, tal relato não deveria ser visto como uma alegoria, assim como aquelas produzidas pelos mestres da antiga sabedoria. A história de Adão e Eva descreve o que realmente ocorreu com a vida e os corpos dos primeiros humanos que andaram sobre a terra. Tomo a liberdade aqui de, em minhas palavras, reproduzir a versão de Agostinho sobre a história do paraíso e da queda, consequentemente do pecado original. O sexo era algo que estava presente no paraíso antes da queda. Deus, com a habilidade do mais profícuo semeador, deu aos homens a possibilidade de que eles também semeassem seus melhores frutos para a continuidade da criação divina. Assim como uma árvore que, a partir da raiz, estabelece uma multiplicidade de galhos, esse seria o destino da humanidade permeada pela vestimenta da graça, que assegurava a condição do estado paradisíaco. Para tal, nada de arrebatador acometeria Adão e Eva. Então, tal como o melhor dos semeadores, a saber, Deus, Adão exerceria tal controle sobre seu corpo e tomaria seu falo ereto sem nenhum esforço. Após isso, penetraria Eva em uma paz plena, semeando sua semente controladamente e isento de uma natureza arrebatadora que transformaria o ato sexual em algo impuro. Todos os movimentos seriam controlados pelo casal edênico. Eva, que deixaria ser penetrada por Adão, receberia o sêmen em seu útero e daria frutos que seriam imaculados da impureza do ato sexual, pois ali, antes da queda, tudo era controlado. O homem era dono da sua vontade e senhor dos movimentos de seu corpo e de sua alma. Após a ingestão do fruto da árvore sagrada, essa história sofre uma reviravolta. Deus castiga Adão e Eva e toda a sucessão humana, com a marca do pecado original. Ao comer do fruto da árvore do conhecimento, o homem sofre uma ruptura com a verdade e a vontade de vida. Agora ele não tem mais controle sobre seus membros. Assim como seu coração bate continuamente sem que ele precise exercer algum controle, seus membros também podem agir sem com que ele comande uma ordem.
Seu pênis passa a ficar ereto involuntariamente. Ao olhar Eva, Adão não consegue esconder aquilo que deveria não aparecer para Eva. Assim, Eva deve se esconder de Adão para que Adão se esconda de Eva. Ambos precisam se esconder. Ambos, agora, estão acometidos por uma força arrebatadora e animalesca, que toma seu interior de forma tirânica e faz com que eles sintam vergonha daquele estado, mas também o desejem. O plano do ardiloso diabo, em forma de serpente, havia se concretizado. O homem não é mais senhor de si, senhor de sua própria vontade, de seu corpo e de sua alma. Agora é o pecado que comanda. E o diabo, como sabemos, é o pai do pecado original. Agostinho, um homem de sono perturbado. Uta Hang Heinemann, em Eunucos pelo Reino de Deus, ao falar de Agostinho, diz que o bispo africano é responsável pela dramatização que configura um caráter de medo em relação ao prazer sexual, conferindo a ele um valor de igualdade perante a perdição. Para ela, quem tentar acompanhar o pensamento de Agostinho terá a sensação de se ver preso num pesadelo. Agostinho não se perturbou apenas com seus próprios desejos, mas deixou como herança para os milênios seguintes sua própria ansiedade sexual, teológica e política. Não quero aqui psicologizar Agostinho ou construir uma argumentação que derive de sua biografia, afinal, ele mesmo o fez em sua autobiografia Confissões, mas apontar um tom de comicidade que pode ser fabricado ao interpretarmos os nuances históricos a partir das lentes da genealogia. Nesse sentido, segundo Foucault, a história pode nos ensinar a rir das solenidades da origem. Stephen Greenblatt, em Ascensão e Queda de Adão e Eva, fornece meticulosas peças para essa genealogia sobre Agostinho e o cristianismo primitivo. Considero a leitura desse livro fundamental para compreendermos melhor a interpretação de Foucault em As Confissões da Carne. E ainda, se para Foucault, na esteira de Nietzsche, o que podemos encontrar no começo histórico de cada coisa não é uma identidade rodeada de salvaguardas, mas antes um processo de lutas permeados por vilanias, discórdias e disparates, Greenblatt mostra claramente que a divergência fundamental para Agostinho é aquela referente a uma tímida ereção que o adolescente, na época com 16 anos, tivera em uma casa de banho na cidade provinciana de Tagaste. Esse movimento involuntário experimentado pelo jovem, segundo o autor, não deveria representar nada de muito importante. Mas existe uma particularidade nessa história que faz com que ela se configure como um evento histórico nevrálgico para a formação da cultura ocidental. Nas palavras de Greenblatt, o moço se chamava Agostinho. Cito aqui um longo trecho com as palavras de Agostinho ao descrever o período de sua adolescência em Confissões. Quantas vezes na adolescência ardi em desejos de me satisfazer em prazeres infernais, ousando até entregar-me a vários e tenebrosos amores. A minha beleza definhou-se e apodrecia a vossos olhos por buscar a complacência própria e desejar ser agradável aos olhos dos homens. Da lodosa concupiscência de minha carne e do borbulhar da juventude exalavam-me vapores que me enevoavam e ofuscavam o coração, a ponto de não se distinguir o amor sereno do prazer tenebroso. Um e outro ardiam confusamente em mim. Arrebatavam a minha idade ainda frágil, despenhadeiros das paixões, e submergiam num abismo de vícios, miserável de mim. Fervia em paixões, seguindo o ímpeto da minha torrente, onde me encontrava eu. Como tinha exilado para longe das delícias da vossa casa aos 16 anos de idade, segundo a carne, quando a loucura deste prazer que a nossa degradação liberta de todo o freio e que é proibido pela vossa lei, me fez assentar o cetro que me empunhei com ambas as mãos. Foi então que os espinhos das paixões me sobrepujaram a cabeça, sem haver mão que os arrancasse. Bem pelo contrário, meu pai, durante o banho, vendo-me entrar já na puberdade, revestido de adolescência inquieta, contou todo alegre a minha mãe, como se tal verificação o fizesse saltar de prazer com a ideia de ter netos.
Era uma alegria, aliás, proveniente da embriaguez produzida pelo vinho invisível de sua vontade perversa, inclinada às coisas baixas. Embriaguez com que este mundo esquece o Criador, para em vez de vós, Senhor, amar as criaturas. Porém, já tinhais começado a edificar em minha mãe o vosso templo e os fundamentos da vossa santa habitação. Meu pai era simples catecúmeno, recente ainda. Por isso minha mãe, com tal nova, agitou-se levada de piedosa perturbação e temor. Apesar de eu ainda não ser batizado, receou que enveredasse por caminhos tortuosos por onde andam os que voltam as costas e não os que vos voltam as costas e não o rosto. Ai de mim! De toda esta miséria, ó meu Deus, elevava-se uma escuridão que me ocultava a luz serena da vossa verdade. A maldade como que brotava da minha substância. Desde cedo, Agostinho fora instruído por seus pais, Patrício e Mônica, de forma austera e vigorosa. O casal tinha o desejo de que ele fosse ensinado com a melhor educação possível e, dados os limites financeiros do casal, pode-se considerar que, em alguma medida, esse objetivo foi alcançado. Nas palavras de Brown, Agostinho foi educado para se tornar um mestre da palavra falada, transitando por um conteúdo latino estritamente literário. Virgílio, Cícero, Salustio, Terêncio. Motivado pela arte da persuasão e repleto de habilidades eloquentes, Agostinho foi forjado para ser um orador. E assim, ao falar da Escritura Sagrada, por exemplo, o bispo irá se referir como se todos os seus ditos tivessem sido exatamente descritos como eles convinham. Aqui farei uso de outra perspectiva apresentada por Brown e que também será interessante para nós. Em Santo Agostinho, uma biografia, uma característica peculiar é designada pelo historiador Agostinho, seu perfeccionismo. Nesse sentido, o objetivo do padre cristão em suas pregações e em suas exegeses bíblicas é constituído por um admirável poder de integração. Agostinho tinha a capacidade de transitar do texto de Gênesis até o texto de Apocalipse de forma extremamente singular e profícua, transformando o texto mais importante para os cristãos naquilo que Brown chama de um todo orgânico. Em outras palavras, poderíamos dizer que Agostinho possuía um agudo exercício de síntese que lhe permitia comunicar conteúdos extremamente complexos com uma singela e sofisticada simplicidade oratória. Cito Brown, ele era o produto perfeito de uma cultura que admirava o domínio completo dos textos, combinado com uma grande sutileza dialética de sua interpretação. Mas se Agostinho admirava e talvez pudesse ter um completo domínio sobre os textos, o mesmo não acontecia em relação ao seu corpo. Aquele homem perfeccionista, em alguma medida, nunca atingiu a perfeição de sua vontade. A ereção na casa de banho não foi um evento singular, mas antes a descoberta daquilo que o atormentaria até depois de sua conversão. Ele descobriu que os homens não tinham total controle sobre seu corpo. Descobriu ainda mais. Percebeu que quanto mais ele conhecia os caminhos da castidade e da graça, da abstenção e da vida austera, mais ele os desejava. E quanto mais os desejava, mais se frustrava, pois percebia que não conseguia abandonar os desejos carnais e os vícios capitais, adquirindo total controle sobre seu corpo e exercendo uma vida digna de ser considerada santa. Assim, Agostinho desenvolveu um todo orgânico, se assim posso dizer, valendo-me da interpretação de Brown, para o problema de sua ereção na casa de banho e os tormentos posteriores que o acometeram, o pecado original. A partir desse acontecimento, do relato edênico, Agostinho constrói um edifício teológico e político que aglutina o problema do bem e do mal em um único movimento, a ereção, os movimentos involuntários do corpo. Assim, desenvolve um pensamento todo orgânico para o corpo dos homens. O bispo africano permeará toda a vida a partir das consequências do ato que originou e continua originando a queda. Nesse sentido, ele dá uma explicação àquela maldade que brotava de sua substância. Vejamos, então, como Foucault explica esse problema do pecado original e da vontade na obra de Agostinho. O diabo no corpo ou o diabo do corpo.
Já comentamos que Agostinho não é o primeiro e único a formular a ideia de pecado original e da queda. As análises de Foucault em As Condições da Carne, mas também em alguns cursos proferidos no Collège de France, nos mostram que diversos padres da Igreja, como Tertuliano, foram responsáveis pela elaboração e constituição daquilo que Foucault denomina no primeiro capítulo desse livro como a formação de uma experiência nova. A essa nova experiência podemos chamar de carne, que Foucault define como um modo de subjetivação. Ele aponta que a problemática do desenvolvimento da experiência da carne está alocada em um deslocamento do domínio analítico que o sujeito elabora sobre si, exercendo uma transformação capital no sistema geral dos valores. Assim, a questão das relações sexuais não será mais colocada, por exemplo, na dimensão do permitido e proibido, da hierarquia do logos e de um adequado uso dos prazeres, mas antes na dimensão da queda e do pecado original, da concupiscência, dos movimentos involuntários da libido que acometem os homens cotidianamente. O problema não é o sexo, mas sim a própria vontade do homem e os respectivos usos que ele empregará para ela. Antes de abordarmos diretamente o pensamento de Agostinho e o problema da libidinização do sexo, que explicitará a questão relacional entre o diabo e o corpo, é interessante determos-nos rapidamente nas formulações de Cassiano acerca da semelhança entre a natureza da alma humana e dos demônios, consequentemente de Satanás. Para este monge, responsável pela compilação dos preceitos da vida cenobítica durante o século IV e V depois de Cristo, o sujeito cristão deve elaborar um motor de regulação ascética que ele chama de discrécio. Preocupado com as hipérboles ascéticas que levavam à forma de vida anacoreta e as experiências taumatúrgicas, Cassiano introduz a ascese e um conjunto de regras para o exercício ascético dentro do próprio interior da igreja e de uma forma de vida que agora será de caráter cenobítico. Nesse sentido, era necessária a produção de uma forma de subjetividade que estivesse pautada em uma regra ascética seguida igualmente e integralmente por todos, diferentemente da experiência do monge anacoreta, praticada no retiro e na solidão. Mas além da necessidade de estabelecer um breque em relação às formas de vida anacoretas e às experiências taumatúrgicas, existe outro problema que a discrécio proferida por Cassiano aborda. Na aula de 26 de março de 1980, no curso do Governo dos Vivos, Foucault afirma a necessidade da discrécio para o sujeito e o monge cristão. Segundo Foucault, ela, a discrécio, se deve, a história diz, ao diabo. Na leitura apresentada nessa aula, percebemos que Cassiano designa ao diabo os excessos que poderiam ocorrer ao anacoreta e na taumaturgia. É o diabo que faz com que o homem seja colocado diante da questão: isso que fiz, quem fez? Satanás age no corpo dos homens, instaurando uma dimensão de dúvida, de indistinção. Segundo Foucault, a não distinção entre o bem e o mal, a não distinção entre Satanás e Deus, a não distinção entre Satanás e o próprio sujeito. Final de citação. Homem e diabo misturam-se. Essa ação do diabo no corpo se deve ao fato de que, tanto em Cassiano como em outros autores da patrística, existe uma teologia da presença do diabo no homem, que tenta explicitar a impossibilidade de o diabo penetrar na alma dos homens. Nesse sentido, nada pode tomar posse da alma dos homens senão o próprio Deus e sua singular incorporeidade. Mas dada a gigantesca semelhança entre a alma dos demônios e a alma dos homens, um enorme parentesco, os espíritos do mal podem sussurrar aos ouvidos da alma humana palavras que irão impregnar o corpo. Já que não pode agir na alma dos homens, o diabo aproveita da semelhança entre a alma dos demônios e a dos homens para infligir aquilo que ele pode, o corpo humano. Nas palavras de Foucault, cito, é essa semelhança, essa analogia, esse parentesco tão próximo que permite que o espírito do mal venha para junto da alma humana impregnar o corpo, comandá-lo, dar-lhe ordens, agitá-lo, sacudi-lo. E nessa medida haverá não a possessão da alma pelo espírito do mal, mas haverá copossessão, copenetração, coexistência do espírito do mal e da alma no corpo. O corpo será a sede dos dois. Assim, para Cassiano, a discrécio como motor de regulação ascética é aquilo que permite aos sujeitos cristãos
discriminarem seus pensamentos e atos, exercerem uma operação que desembaralhe as movimentações e agitações que acometem o corpo, de maneira que uma atenção integral seja designada para que a carne não se agite e não se entregue ao mélico, porém falso, conforto proporcionado pelos vícios capitais. É nesse sentido que Foucault diz que o diabo não solta sua presa. 2 séculos antes, outro padre da Igreja formulou um pensamento que pode ser caracterizado como fundamental para a desconfiança de Cassiano em relação aos pensamentos e atos dos homens, Tertuliano. Na aula de 13 de fevereiro de 1980, em Do Governo dos Vivos, Foucault diz: Tertuliano, vocês sabem, foi quem inventou o pecado original ou, em todo caso, quem o elaborou. Minoá também aponta a presença da temática do castigo de Adão em Tertuliano, mostrando que a acusação de Tertuliano é certamente uma das mais virulentas. A partir de 2 noções já existentes no mundo antigo e nos 2 primeiros séculos do cristianismo, a saber, a ideia de mancha e de nódoa, e a ideia do pecado como aquilo que designa um caráter intrínseco entre a queda e a condição humana, Tertuliano desenvolverá a ideia do pecado original como algo que instaura uma marca no homem e nunca o abandona, estabelecendo assim, segundo Foucault, uma perversão da natureza e uma perversão da nossa natureza. Para Tertuliano, é o diabo que introduz o pecado na natureza humana. Nesse sentido, a natureza é pervertida, tornando-se outra e caracterizando a partir da herança do pecado original a existência de um outro, ou seja, o diabo em nossa natureza. O efeito do pecado original e da queda na elaboração de Tertuliano conduz ao fato de que a alma, como elemento puro e divino, não pode ser contaminada. Porém, ela está dentro de um corpo que é intrinsecamente resultado da perdição e integrante de uma massa danada. Segundo Foucault, Satanás assumiu o lugar na alma de todos os homens, estabeleceu seu império dentro da alma dos homens e fez dessas almas e do conjunto dessas almas sua própria igreja. Cada uma das nossas almas é, de certo modo, uma pequena igreja dentro da qual Satanás reina e exerce seu poder. O que fica para nós, a partir das perspectivas de Cassiano e Tertuliano, é que Satanás não pode tomar posse da alma dos homens, mas pode sussurrar em suas orelhas e agitar seus corpos, tomar conta de suas carnes e contaminá-las. E pode fazê-lo, pois após a queda, a alma dos homens torna-se extremamente semelhante à alma dos demônios. Assim, os espíritos do mal têm condição de sussurrar ao corpo e, consequentemente, o corpo passa a ser esse lugar que habita a igreja do diabo. Ou melhor, o corpo é transformado na própria igreja do diabo. O problema gira em torno do pecado original. É ele que inaugura ao homem a condição de decaído, de próximo ao diabo. E veremos que em Agostinho tal pensamento configura-se também por essas ideias. Porém, uma nova perspectiva é adicionada por ele ao imaginário cristão. O pecado original realiza uma cisão no sujeito, quebra-o, faz com que ele não seja senhor de sua própria vontade. Com esse breve resgate de Tertuliano e Cassiano, não viso estabelecer relações diretas entre suas elaborações e aquelas encontradas em Agostinho. O movimento de dar atenção aos textos desses padres da Igreja está localizado no objetivo do projeto da história da sexualidade, a saber, uma genealogia do sujeito de desejo. Na aula de 7 de janeiro de 1981, no curso Subjetividade e Verdade, Foucault expõe sua abordagem em relação a essa experiência de subjetivação, elucidando que o problema se encontra em uma forma de subjetividade que obriga o sujeito a constantemente dizer a verdade sobre si, de forma que essa verdade de si mesmo esteja inexoravelmente atrelada ao conteúdo de seus próprios desejos. Em outras palavras, o sujeito deve constantemente verbalizar aquilo que ele deseja. Nesse sentido, o que o cristianismo inaugura na história das práticas de subjetivação e sujeição do Ocidente é uma decifração de si por si e uma hermenêutica do desejo. Esta, necessariamente, deve assumir a forma de confissão a um pastor que conduzirá o rebanho para as férteis relvas da salvação.
Em outras palavras, o sujeito cristão deve constantemente examinar os arcanos de seu coração e confessar para um superior designado pela estrutura eclesiástica, sendo que esse último tem como função guiar todos os homens que se perderam do caminho da graça e foram tomados pelos sentimentos mundanos e impuros. Segundo Salma-Thanos Muchaio e Márcio Alves da Fonseca, acerca do projeto elaborado por Foucault em relação ao ato de dizer a verdade sobre si, cito os autores, se considerarmos a circunscrição mais ampla, pode-se dizer que, nos dois grandes contextos, o da antiguidade pagã e o da espiritualidade cristã, as questões do sujeito e da verdade, assim como de suas relações, inseridas na temática do dizer verdadeiro, particularmente o dizer verdadeiro sobre si mesmo, encontram-se na formulação e no exercício de duas modalidades principais: a parresia, na antiguidade pagã, e a confissão, na espiritualidade cristã. As investigações de Foucault dos anos 80 vasculham estas práticas sob ângulos diversos e em enfoques detalhados. Assim, Foucault destaca quais foram as formas pelas quais os sujeitos puderam manifestar-se e reconhecerem a si mesmos a partir do próprio discurso como sujeitos de desejo. O que isso quer dizer? É a ideia que apresentamos no início de nosso texto em relação a uma desarticulação e detrimento do regime dos afrodisia em função do surgimento e estabelecimento de uma economia do desejo que, posteriormente, com o cristianismo, também será uma economia da concupiscência. Segundo Foucault, em 1º de abril de 1981, em Subjetividade e Verdade, cito, não são mais os afrodisia, não é mais esse ato paroxístico, é o nascimento, a germinação, o despontar, a primeira agulhada do desejo, é a concupiscência, é a tentação, desarticulação do bloco dos afrodisia e surgimento do desejo. Em O Uso dos Prazeres, Foucault é claro ao distinguir o afrodisia da experiência. Em O Uso dos Prazeres, Foucault é claro ao distinguir os afrodisia da experiência cristã da carne e da concupiscência. Enquanto o regime dos sábios antigos destinava-se a uma estilização da existência em vias de elaboração de uma estética dessa existência, baseada no exercício da temperança e de um adequado uso dos prazeres, regido pela hierarquia do logos, a experiência cristã se pautará em uma codificação dos atos sexuais, designando o permitido, proibido e estabelecendo um estado de obediência ininterrupto. Segundo Foucault, cito, na moral cristã do comportamento sexual, a substância ética não será definida pelos afrodisia, mas por um campo dos desejos que se escondem nos arcanos do coração e por um conjunto de atos cuidadosamente definidos em sua forma e em suas condições. A sujeição não tomará a forma de um saber fazer, mas a de um reconhecimento da lei e de uma obediência à autoridade pastoral. Final de citação. Mas é importante frisar, não é o cristianismo que inaugura a emergência do desejo. Foucault explicita que o surgimento da dimensão do desejo como algo isolado da experiência, da experimentação e dos atos, ou seja, fora do bloco ato-prazer-desejo, diferentemente de como era no regime dos afrodisia, começa a surgir na filosofia grega e romana, notoriamente estoica, dos séculos I e II depois de Cristo. Nesse sentido, o desejo passa a integrar um campo autônomo que estabelece um relacionamento perpétuo entre o sujeito e suas práticas sexuais. O aspecto relacional do regime dos afrodisia, que designava uma importância ao campo social, é deslocado para uma dimensão de relação consigo mesmo. Antes, a atividade sexual operava uma forma de subjetivação que se direcionava aos atos, conferindo um exercício da temperança para o uso adequado dos prazeres. É a partir do século I e II que o aspecto da sexualidade e do desejo serão tratados isolados do bloco característico dos afrodisia, ato, prazer, desejo, acoplando-se exclusivamente ao sexo. Ainda na aula de 1º de abril, em Subjetividade e Verdade, Foucault diz, cito, foi o desejo que sozinho acabou confiscando tudo que outrora estava reunido na unidade, que era a dos desejos, dos prazeres e dos corpos. Final de citação. A questão de valor para o regime dos afrodisia é aquela referente ao movimento de não se deixar ser arrebatado pelos movimentos do desejo,
resguardando-se de alguma situação na qual o sujeito fosse preso aos prazeres. Com a emergência do desejo como algo isolado e, consequentemente, com o florescimento exacerbado da forma de vida cristã e do exercício de poder pastoral, a questão transforma-se. E agora, o importante não é mais se portar estrategicamente frente ao uso dos próprios prazeres, mas antes, uma questão de revelação. Como afirmar minha verdade para mim mesmo e para os outros como um sujeito de desejo? Para John Reichmann, cito, Foucault argumentou que nossa moderna obsessão com um desejo recôndito não fora tão importante na antiguidade. Era primordialmente uma invenção do cristianismo. Nas culturas cristãs é que o sexo teria começado a se vincular a uma misteriosa codificação dos impulsos secretos que requer uma hermenêutica do eu para ser decifrada. A contribuição fundamental feita pelo cristianismo não residiria em seus códigos de atos proibidos e permitidos, mas no tipo de experiência que o sujeito supostamente tinha de si mesmo como ser erótico. O que é explicitado em As Confissões da Carne é que, para Agostinho, essa dimensão do desejo é tratada a partir da categoria de libido. Assim, o resultado e efeito do pecado original é a existência desse movimento libidinal na vida dos homens, de forma que a manifestação do desejo pela forma da libido excite as partes vergonhosas do corpo, tomando-o integralmente, sacudindo, unindo e misturando as paixões provenientes dos apetites da carne. Segundo Foucault, sobre a libido, um abalo físico do corpo que não se pode dominar, uma comoção da alma que é arrebatadora a contragosto pelo prazer, um eclipse final do pensamento que parece aproximá-lo da morte. Final de citação. Como herança do pecado original, os homens passam a experienciar essa dimensão da libido, uma força extraordinária que acomete, confunde e estabelece uma cisão na própria vontade dos homens. Assim, Foucault diz que foi necessário para Agostinho o desenvolvimento de um acontecimento meta-histórico que remanejasse o ato sexual e fizesse com que ele comportasse essa dimensão libidinal. Tal acontecimento se faz presente na trama do casal edênico e no ato do pecado original, que, como uma herança, continua sendo transmitido para todos os homens a partir do ato sexual. Não é possível que uma relação sexual seja estabelecida após a queda sem que os homens sintam algo em seu corpo que é impossível de ser controlado, a saber, o desejo. Segundo Foucault, em As Confissões da Carne, a libido, no sentido em que Agostinho frequentemente emprega esta palavra sem outra precisão, quer dizer, a forma sexual do desejo, é, pois, o laço transhistórico que liga a falta originária, da qual ela é a consequência, à atualidade deste pecado em todo homem. E ela é, ademais, em cada um, a maneira em que se encontram ligadas uma à outra a forma involuntária do ato sexual e a estrutura enferma do sujeito. Final de citação. O que pode ser inferido das interpretações de Agostinho é que antes da ingestão do fruto sagrado, Adão e Eva teriam uma relação sexual que não seria capturada pela libido. Nesse sentido, antes da queda, o corpo era totalmente obediente à vontade do casal edênico. Mas com o advento da queda pelo pecado original, ou seja, o movimento de Adão de buscar sua própria vontade, autônoma dos desígnios divinos, Deus opera uma perda do estado paradisíaco para o casal edênico, de forma que o ato de adquirir uma vontade própria seja visto como a arrogância de Adão, e por isso ele deixa de ser senhor de todos os seus movimentos. O homem, ao se revoltar contra Deus, é imputado de uma marca que o acompanharia por toda a sua existência. O diabo está presente em seu corpo. Assim, sua vontade é sempre desregrada, ela é deformada em si mesma pelo próprio ato de revolta contra Deus, que, como ser tão misericordioso e repleto de amor pelos homens, não os castigou, mas antes voltou a revolta humana contra a própria humanidade. Em outras palavras, a revolta de Adão contra Deus é devolvida para o homem. Assim, as partes de seu corpo, ou melhor, seu próprio corpo, torna-se um rebelde perante os comandos de sua própria vontade. O corpo de Adão rebelou-se contra ele e é o que Agostinho denomina de desobediência devolvida. A revolta no homem reproduz a revolta contra Deus. Citação do Foucault em As Confissões da Carne.
Nesse sentido, a revolta inserida no homem e que se volta contra ele mesmo faz parte da estrutura de subjetivação da carne e está permeada por duas figuras, o sujeito de direito e o sujeito de desejo. Em relação ao primeiro, a noção de imputabilidade passa a ser fundamental para o problema da carne. Ser sujeito de direito é ser infinitamente responsável e chamado a assumir a culpa pelos movimentos involuntários da libido, ou seja, ser imputável, responsável, unicamente responsável em relação ao seu próprio desejo. Assim, esse sujeito também é responsável pelo ato de mortificação de si mesmo, ou seja, do seu próprio desejo, do desejo em si. Na medida em que a concupiscência é a nossa própria vontade, Foucault argumenta que para Agostinho, a concupiscência, essa vontade desregrada, esse movimento involuntário dos membros que ele caracteriza como libido, é o que transforma a própria alma em um sujeito. A concupiscência, segundo Foucault, é o involuntário da própria vontade, interpretando Agostinho, né? Tal perspectiva permite a necessidade, a noção de imputabilidade presente na divinização das relações sexuais pelo pensamento de Agostinho. Para ele, o problema não seria o sexo em si, pois, como vimos, a possibilidade de relações sexuais antes da queda era totalmente cabível. O problema central é o como das relações sexuais, de que forma e com quais objetivos. Configura-se um processo de governo das condutas cristão, onde a estrutura de dominação eclesiástica opera via uma forma de poder pastoral, almejando conduzir os sujeitos pela integralidade de sua vida. Para que essa análise e economia sejam possíveis na relação consigo mesmo, e mais que isso, propiciem um trajeto de vida baseado nos preceitos da moral cristã, Foucault mostra que dois conceitos se tornam centrais na formulação de Agostinho sobre os atos de condutas dos sujeitos, o consenso e o uso. Na medida em que existe um sujeito de direito, imputado de uma responsabilidade integral sobre seus atos, ele deve responder em relação aos mínimos movimentos que realiza, tanto em seu agir, mas também em seu pensar. Afinal, estamos falando de um sujeito cristão que deve obediência a um Deus que tudo sabe, inclusive aquilo presente no recôndito de todas as almas. Ele, esse sujeito cristão, está à frente de fazer um bom uso ou não de sua libido, da mesma forma que pode consentir ou não aquilo que concede ao âmbito libidinal, aos movimentos involuntários que ocorrerão sobre si. É por um trabalho ascético de análise e economia da concupiscência como um sujeito de desejo que o sujeito de direito deve permear-se de uma estrutura de subjetivação que busca anular o mal em si mesmo, cercear a revolta de sua vontade contra ela mesma, mortificar o sujeito de desejo que existe em si e que nada mais é do que senão si mesmo. Ao instituir que o homem é marcado pelo pecado original, na esteira das formulações de Tertuliano, o trabalho de interpretação que Agostinho desenvolve em relação ao relato edênico passa a ser o ponto fulcral da irredutibilidade de cada homem, daquilo que é o mais profundo em seu ser. Agostinho formula um pensamento que marcará o homem pela perda do estado paradisíaco vivido no Éden, de forma que sua vontade esteja sempre atravessada pela libido, resultado da falta originária. O sujeito cristão, normatizado, formatado, sujeitado pelo direito e pelo desejo, é o sujeito que constantemente se anula, pois o pecado original sempre o acompanhará. O processo de purificação da revolta contra si mesmo é a herança que carregamos dos habitantes do Éden. Assim, podemos pensar que o imaginário cristão analisado aqui, passando por Tertuliano, por Cassiano e Agostinho, não visa instaurar uma dimensão na qual o diabo é visto como um elemento externo que vem se alocar no corpo. Como vimos em Tertuliano, é a natureza humana que se torna perversa a partir do primeiro pecado. Já em Cassiano, existe tamanha semelhança entre a alma humana e a alma do diabo que o sussurro dos ardilosos inimigos de Deus faz com que a ação do homem seja movida pelos desejos carnais e pelos vícios capitais. E em Agostinho, é a própria vontade do homem que, representada pela ideia de libido, se torna desregrada, cindida, quebrada ao meio pelo pecado original. O resultado da estrutura de subjetivação da carne e da libidinização das relações sexuais é o estabelecimento do próprio sujeito como o diabo de si mesmo.
Afinal, é a própria natureza humana e sua condição de decaída que estabelece um estado de corrupção, semelhança com o mal e a própria vontade como algo inerentemente abalado e movido pelos movimentos libidinais, tentados para os vícios e prazeres. Ao abordarmos o imaginário cristão primitivo e as formulações de alguns padres da Igreja, nós percebemos então que o diabo não entra de forma literal no corpo dos homens. Na realidade, a partir de Agostinho, o que aparece para nós é um sujeito perdido em si mesmo, desregrado em si mesmo, inerentemente inclinado para o mal, dado o caráter corrompido de sua vontade. Nesse sentido, me parece mais correto falarmos não do diabo no corpo, mas do diabo do corpo. E o diabo de nosso corpo, para Agostinho, é o próprio sujeito junto de seu corpo, normatizado em uma estrutura do voluntário e do involuntário. Na aula de 13 de fevereiro de 1980, no curso do Governo dos Vivos, o Foucault diz, e parece que em tom de provocação, que o cristão é alguém que necessariamente precisa da inquietude, da eterna vigilância e da ausência de repouso para filtrar e anular o mal em si mesmo. Nesse sentido, o sujeito cristão deve estar sempre atento em relação a si. Afinal, se é a sua própria vontade e o seu próprio querer que são desregrados, decaídos e impuros, quem seria o diabo senão o próprio sujeito? O diabo do corpo é o próprio corpo. Afinal, esse corpo, como resultado do pecado original, é endiabrado. Nas palavras de Foucault, então, me parece que em tom de provocação, mas também de uma analítica, né? Quem quiser ter a fé cristã nunca deve estar seguro do que é. Então, as considerações finais. O pensamento cristão primitivo, principalmente com as formulações de Agostinho, desenvolve um imaginário sobre a figura humana que é totalmente dependente do pecado original. Dessa forma, o destino do homem está selado pelos atos do casal paradisíaco, constituindo-o como um ser cindido, decaído, desmoralizado pela semelhança de sua alma com a do demônio e escravo de sua própria vontade. Para Agostinho, aquele que procura prazeres e verdades em si mesmo e nos outros se encontra na dor, na confusão e no erro, ardendo em desejos infernais e entregando-se a tenebrosos amores. Nas palavras do bispo, a minha beleza definhou-se e apodrecia a vossos olhos, por buscar a complacência própria e desejar ser agradável aos olhos dos homens. Segundo Brown, para Agostinho, a humanidade inteira pertencia a uma única cidade dos condenados. Todos eram, por nascimento, cidadãos da Babilônia. Nesse sentido, a cidade terrena deixa de ser suficiente, pois a queda de Adão sempre a acometerá. Lembremos-nos de que não é passível a geração de filhos sem a transmissão do pecado original, de forma que todos os homens sejam acometidos pela vergonha sexual operada pelos movimentos involuntários da libido. Ainda segundo Brown, cito, a vergonha de Adão não conhecia fronteiras. Todos os homens e mulheres deviam senti-la. Todas as antigas fronteiras haviam ruído sob o peso da tristeza que ele fizera cair sobre a humanidade. Em As Confissões da Carne, encontramos uma interpretação semelhante em relação ao caráter de pretensão universal do pensamento cristão primitivo. Para Foucault, o cristianismo é a primeira religião que se institui como igreja, caracterizando assim, cito, uma capacidade de penetração muito maior do que a filosofia da antiguidade, ainda que sob suas formas populares. Final de citação. Ainda nas palavras de Foucault, essa capacidade de penetração e de uma exigência de universalidade não fez com que o cristianismo se tornasse, cito novamente, vida reconhecida e praticada por todos. Ele não foi, além do mais, em nenhum momento de sua história. Final de citação. Para Foucault, o importante é a estrutura de subjetivação desenvolvida por esse pensamento, que desenvolve uma possibilidade efetivamente posta em prática de generalização indefinida. Assim, podemos pensar no pecado original como um princípio, um código, uma doutrina que coloca em prática uma generalização indefinida. Afinal, a herança do pecado original torna-se algo inerente à vida humana.
Todos os homens, independente da forma de vida que eles escolherem, estão submetidos às mesmas obrigações desse sujeito decaído, cindido. Pois bem, aí está o humanismo obscuro que Agostinho desenvolve, designando para toda a humanidade uma extrema desconfiança dos prazeres sexuais e de seus respectivos usos. O mundo, após a invenção do pecado original, nunca foi o mesmo. A centelha divina reside nos homens, mas apenas alguns eleitos escaparão do inferno, enquanto todo o resto da massa pecaminosa continuará sendo escrava da concupiscência. Eu finalizo aqui, então. Muito obrigado. Obrigada, Fábio, pela sua fala. Acho que ela foi muito potente, muito completa. Foi uma análise muito bem construída. Eu senti assim como se você estivesse me pegando pela mão e me levando pela sua linha de pensamento. Então, muito obrigada. Foi uma fala realmente muito bem construída. E vamos abrir agora, então, para as perguntas. A primeira pergunta é da Raquel. Ela pergunta: o pecado me parece estar contido na falta de controle do corpo. Seria isso? Esse controle é exercido pelo próprio sujeito ou por Deus, um outro, nessa perspectiva? Posso responder essa então ou a gente faz em bloco? Não, acho que você pode responder essa primeira e as próximas a gente vai fazendo em bloco, então. Beleza. Oi, Raquel, bom dia. O pecado me parece estar contido na falta de controle do corpo. Seria isso? Esse controle é exercido pelo próprio sujeito ou por um Deus, um outro, nessa perspectiva? Raquel, me parece que o pecado é contido na falta de controle do corpo, é o resultado de um sujeito que não tem controle sobre a sua própria vontade. Então, a consequência desse pecado original é que esse sujeito ele esteja desconectado desse movimento de um senhorio em relação à sua própria vontade. Então, esse pecado ele está alocado nesses movimentos involuntários, naquilo que o sujeito não consegue controlar e o acomete, né, nisso que o Agostinho chama de uma forma arrebatadora, animalesca. São esses movimentos involuntários da libido que o sujeito não consegue controlar. E a culpa disso é esse pecado. E como resultado desse pecado original, então, é formulada essa ideia de uma economia da concupiscência, uma economia do desejo. Esse sujeito ele deve estar constantemente se analisando para que, a partir da codificação moral estabelecida pelo pensamento cristão e pelo seu imaginário e suas formas de sujeição, esse sujeito constantemente, a partir dessa análise que ele vai fazer do seu próprio desejo, consiga mortificar esses movimentos. Então, ele se anula, ele recusa esses movimentos. Ele vai se mortificar. É esse o sentido da palavra de mortificação. É uma recusa em relação à sua própria vontade. É essa ideia que o Cassiano quer com a discrécio em relação a esse exercício de discriminação. Isso que eu sinto vontade, sou eu mesmo ou é o diabo? Ou é esse movimento involuntário do meu corpo? Então, me parece que esse pecado ele contém essa falta de controle do corpo na medida em que ele corrompe essa vontade do homem e esse controle ele é exercido, nesse caso, na perspectiva desse imaginário cristão, por esse outro que seria esse diabo. Isso no Cassiano e no Tertuliano, mas me parece que no Agostinho essa vontade é do próprio sujeito, é o próprio sujeito que é esse outro cindido, que vai exercer essas vontades, né? E essa ansiedade sexual, né, do Agostinho, em relação, por exemplo, a quando ele acompanhava os maniqueístas, né? E ele via aquela seita e os padrões extremamente austeros, né, que eles exerciam em relação às práticas sexuais e ao virginato, né?
E ele percebe que quanto mais ele quer seguir aquele movimento, ele não consegue. Ele ainda deseja aquelas relações carnais, ele ainda tem apreço por esses movimentos da carne, né? Ele tem vontade, ele continua sentindo tesão, ele não consegue deixar de ter isso. Então, me parece que esse outro é o próprio sujeito, sendo um sujeito que não tem controle total sobre a sua própria vontade. Um sujeito que não consegue exercer uma noção de controle sobre si mesmo e sobre os atos que ele vai tomar. Eu acho que eu vejo nessa perspectiva, assim. Isabel, seu microfone está mutado. Bom, eu acho que eu posso... Perdão, gente, o meu som estava desativado, eu não tinha percebido. Vamos lá. Seja nas disciplinas do corpo, seja no desenvolvimento de uma hermenêutica de si, as práticas cristãs estão ligadas ao refinamento de técnicas de poder na modernidade. Como pensar a intersecção entre diversas tecnologias de poder na atualidade sob a ótica das práticas cristãs? Seria preciso ainda falar em um poder libidinal? Bom dia, Daniel. Pergunta difícil, eu acho que bem difícil, assim. Eu acho que bem complexa para responder e a gente precisa ponderar diversas instâncias, né? Mas me parece que essa ideia das técnicas de poder que são exercidas a partir da configuração de um modo de poder pastoral como um modelo embrionário para o desenvolvimento das artes de governar no Ocidente e, consequentemente, o surgimento da governamentalidade como técnica de governo no século XVIII, né? A gente pode pensar em relação a essa intersecção e de como se deu a influência, né, desse poder pastoral cristão na modernidade, acho que em relação a como as mais diversas condutas, as mais diversas instâncias do nosso cotidiano estão sobre o controle e sobre a regulação de determinadas racionalidades governamentais. Então, me parece que, na atualidade, sobre uma ótica das práticas cristãs, esse sujeito constantemente, nos mais diversos âmbitos de sua vida, nas mais diversas situações, ele está sofrendo e ele está sendo sujeitado a um exercício de captura em relação às suas práticas, né? E essa captura me parece que busca exercer esse movimento de um sujeito que deve se mortificar a partir de quais são as verdades e quais são as práticas vigentes na racionalidade governamental que esse sujeito está inserido, né? Então, eu acho que a gente não pode fazer um link direto entre esse poder pastoral cristão e essa hermenêutica do desejo e da concupiscência para os nossos dias, mas me parece que a gente pode pensar que quais são as condições de possibilidade do nosso contemporâneo, e aí nesse exercício genealógico a gente vai fazer esse resgate em relação ao momento onde se estabelece esse governo das condutas cristãs, né? Esse turning point em relação à forma de se governar os homens, né? E de como governar os outros e de como governar a si mesmo, né? Mas eu acho que em cada especificidade histórica, em cada racionalidade governamental,
esse exercício de governo ele vai se dar a partir de práticas e de tecnologias que são distintas, que são múltiplas, mas me parece que essa ideia de um poder pastoral que busca governar todas as instâncias da vida e as minuciosidades do cotidiano é algo de como a gente pode pensar essa técnica de poder cristão na modernidade, onde constantemente a gente é investido por padrões de normatividade que vão tentar designar para onde a nossa conduta deve ser direcionada, né? E as diversas formas de pastor que a gente pode pensar que florescem, né, com novas formas de racionalidades governamentais e novas formas de governamentalidade, consequentemente, né, de que existe uma tentativa de uma normatização e uma regulação de qual é o caminho ideal a se seguir, né, de que maneira esse sujeito deve se guiar, né, e contemporaneamente, pensando no liberalismo, neoliberalismo, capitalismo, né, eu acho que o neoliberalismo ele almeja, instituir um ethos, né, essa ideia de um homo economicus, do homem econômico, como alguém que constantemente se governa e agora não mais a partir das leis de Deus, mas a partir das leis do mercado, né? Então, talvez em termos bem simples e fazendo uma relação meio direta que talvez eu deveria não fazer aqui, mas talvez para exemplificar, né? Antes se seguia essas leis divinas e agora se segue essas leis do mercado, né? Então, esse sujeito ele ainda opera sobre um regime de verdade que busca modular a sua conduta e dizer qual é a forma que ele deve operar no seu cotidiano e quais são os caminhos que ele deve seguir. Acho que a gente pode pensar por aí. Vamos lá, próximo. A Alessandra pergunta: no texto sobre a história da sexualidade, Foucault diz: por confissão, entendo todos estes procedimentos pelos quais se incita o sujeito a produzir sobre sua sexualidade, de um discurso de verdade que é capaz de ter efeito sobre o próprio sujeito. Poderia ou gostaria de fazer algum comentário sobre essa afirmação? Eu acho que estou pensando aqui também, mas, bom, por confissão entendo todos os procedimentos pelos quais nós somos incitados a produzir um discurso sobre a nossa sexualidade. Eu acho que talvez a gente possa pensar nesse discurso como uma contranarrativa, né? Como talvez uma forma de produzir uma verdade diferente sobre si, né? Das práticas de liberdade. Então, se a gente está nessa estrutura de subjetivação, na qual constantemente somos levados a dizer alguma verdade sobre nós mesmos, né? E proferir essa verdade sobre nós mesmos, eu acho que a gente poderia estabelecer aqui um movimento de resistência no próprio ato de veridição, então, em relação a essas verdades, né? Talvez num movimento não aqui pensando numa confissão, mas talvez num movimento parresiástico, né? De dizer, olha, a forma que eu me constituo como sujeito a partir da descrição e da veredicção da minha sexualidade, ela não condiz com esses procedimentos que gostariam que tentam incitar e produzir efeitos sobre o próprio sujeito que sou, né? E creio que nesse movimento, então, de uma produção de um novo discurso sobre si, a própria ideia de uma atitude crítica já está presente também, na medida em que se faz uma indagação em relação a quais são os efeitos do poder. E a partir dessa indagação, esse sujeito pode assumir uma conduta que busca designar outros objetivos, né, de governo e por outros fins e por outros meios. Então, eu acho que, pensando rapidamente, agora no momento me vem essa ideia de que a gente pode também usar essa veridição em relação a si mesmo como uma forma de estabelecer uma prática da liberdade, né? De tentar dizer um discurso diferente sobre si a partir de novos afetos, de novas sensações, de novas relações, e, consequentemente, isso se torna uma atitude crítica na medida em que ele vai de contramão e estabelece um discurso crítico
em relação a quais são as formas vigentes, né, quais são as formas de captura que operam sobre o sujeito e em que medida elas tentam instituir aquilo que o Foucault chama no governo dos vivos, que a gente deveria fazer uma análise em relação à força do verdadeiro, né? E eu acho que se colocar como criticamente, dizer que não sou assim, sou de outra forma, se portar, né, numa atitude de resistência em relação a essa força do verdadeiro que tenta designar determinada forma de vida única, né, e consequentemente exclusivista, violenta, hierárquica, e nesse imaginário cristão é totalmente violenta, né, misógina, e enfim, todas essas outras designações horrorosas que a gente sabe que esse pensamento produziu. Então, vamos à próxima pergunta. Luiz Gustavo pergunta: dá para pensar a natureza como parte oculta e temerosa, o combustível para uma subjetividade pronta a permitir e querer intervenções externas a fisiologias desconhecidas como psicanálise e psiquiatria? Olha, talvez eu tente me esquivar um pouco, né, dessa pergunta. Eu não sou não venho das áreas da ciência da saúde, da psicanálise, da psiquiatria, né, da psicologia, mas me parece que a crítica que o Foucault faz no primeiro volume da história da sexualidade talvez esteja ancorada um pouco nessa linha, né, de que se constrói uma verdade sobre o sujeito e que é o mais ínfimo do que ele representa e que aquilo está oculto, está nos recônditos do seu coração, né? E você precisa fazer um exercício de decifração de si por si para descobrir, né, quais são os nuances dessa irredutibilidade de si mesmo e do seu próprio desejo e esse movimento de um desvelar de si próprio, né? Então, eu acho que essa parte oculta e temerosa que esse pensamento cristão estabelece em relação à subjetividade, né, pode ser um ponto aonde esses dispositivos da psicanálise, da psiquiatria e da própria psicologia vão fazer uma captura em relação à subjetividade, né, e tentar instaurar alguma dimensão de irredutibilidade, então, aquele sujeito, né, a partir do exercício da sua sexualidade, né, então aquilo que o Foucault trouxe da sexualidade como um sismógrafo, né, da nossa subjetividade, e um sujeito que vai ser definido na sua mais ínfima e profunda verdade a partir da sua sexualidade, né, e me parece que a sexualidade ela não é a única dimensão, né, da nossa vida, e nós poderíamos, ela sendo muito importante, mas nós também poderíamos nos constituir, e eu acho que pensar sobre a partir de outras formas, de outras relações, e que não essa acerca de um desejo que está reprimido e que nós precisamos, né, decifrá-lo e trabalhá-lo, e em alguma medida expurgá-lo, né, em outra medida, enfim, vão ser diversas, né, as formas de trabalhar com essa irredutibilidade do sujeito na forma do desejo, né. Então, eu acho que sim, nós podemos pensar que essa parte oculta e temerosa é combustível para esses dispositivos da psicanálise, da psiquiatria, enfim. Então, vamos à próxima pergunta. O Márcio pergunta: as noções de sujeito parecem circunscritas em relação à noção de queda. O termo sujeito está sempre ligado nesse argumento de Foucault à queda e à finitude humana? Há uma relação entre a alma e o sujeito? Márcio, me parece que é isso que o Foucault pontua nas Confissões da Carne, nessa última parte, a libidinização do sexo, né? De que é a alma do sujeito como estado decaído que transforma esse sujeito, que dá a condição de que essa alma e esse corpo se tornem um sujeito, na medida em que é o fato de ter essa alma que possibilita essa ideia de um sujeito de desejo, um sujeito de direito,
e essa medida, então, de uma ação sobre si mesmo. Então, eu acho que o termo sujeito, nessa parte específica que o Foucault está trabalhando ali no último capítulo, está diretamente relacionada a essa ideia da queda. É a queda que possibilita a alma, a inscrição dela como um sujeito, e que nessa ideia de consenso e de uso vai fazer uma modulação, então, da sua conduta, né? Vai se guiar a partir desses padrões morais e éticos estabelecidos pelo pensamento cristão, né? Na medida em que esses padrões estão relacionados ao fato do acontecimento da queda, e o sujeito tem que se guiar nessa medida, então, mortificando a si mesmo. Então, e mortificando a si mesmo e exercendo esse ato, tentar buscar a salvação, né? Então, eu acho que nesse sentido há essa relação, sim, e o sujeito é sujeito na medida em que a queda ocorreu. Obrigada pelas respostas, Fábio. Agora eu vou chamar toda a equipe para vir aqui para a tela para a gente conversar um pouquinho. Bom, então eu vou começar falando, né? Gostaria de agradecer a fala, né, de Fábio, agradecer muito, né, a fala, a participação de Fábio também no grupo, né, que contribuiu muito, foi muito importante para a gente, e assim, trazendo uma fala rica e com bastante caminhos, e inclusive muitos desses caminhos serão caminhos, né, que o grupo está se propondo a percorrer, está se propondo a chegar lá, né? Então, muito legal, né? Assim, é uma fala muito rica, muito boa a nível, né, do evento, mas uma fala que também terá bastante consequências a nível do grupo, né, do nosso grupo de estudos também. Então, gostaria de agradecer, né, pela fala e pela riqueza dela, né? Que também oferece um recuo histórico em relação ao que o grupo estava conversando, né? E também, né, um pouquinho em direção aonde o grupo vai. E também, né, pegando essa questão da libido, da carne, com muitas consequências, né, em relação à psicanálise, né, ao desenvolvimento das ciências humanas, como o Fábio comentou também, né. Então, acho que, assim, uma fala muito espirituosa, com várias consequências, né, tanto a nível da fala aqui, né, dos desdobramentos das questões que Fábio traz, e também em relação ao próprio grupo de estudos, ao que a gente faz lá. Então, muito obrigado. Eu quero agradecer também, Fábio, a sua disponibilidade, né, em participar do evento. Isso é importante para a gente, mas fundamentalmente a sua disponibilidade em acompanhar o grupo, né? Desde que você entrou, assim, tem participado, essa conexão entre a pós-graduação e a graduação, porque nós somos um grupo de estudos da graduação, né? A gente está afirmando um lugar político também, né? Isso é muito importante para a gente. E é muito importante toda a colaboração que você tem dado com o grupo, suas análises, suas leituras, com muita gentileza sempre, né, compartilhando os seus estudos. Então, isso é muito importante para a gente, essa relação e essa conexão. Sua fala hoje trazendo questões, eu acho que muito difíceis, muito densas, mas elas estão postas, né, como um campo de estudo que a gente também pretende trilhar, né, e percorrer. Então, agradecer mesmo, e novas parcerias entre a gente, né, se seguirão. Vou aproveitar, então,
e agradecer também a presença do Fábio. Eu acho muito legal quando a gente tem essas falas que são bem apoiadas nos textos do Foucault, né? E que trazem essas citações, e a gente vê o autor sendo fruto do diálogo mesmo, que você vê, a gente vê o diálogo do Fábio com o Foucault e com outros autores, e fazendo essa costura, né? Você vê onde o Fábio está falando, onde o Foucault está falando, e faz esse diálogo, você percebe uma análise crítica desses autores. Ao longo dessa semana eu tenho lido algumas coisas do Fábio, eu estava bastante ansiosa por essa fala, e eu acho muito legal a gente conseguir fazer essa conversa com essas pessoas que fazem parte do nosso grupo também, e que trazem algumas colaborações e que às vezes a gente não consegue ouvir na integralidade, né? Então, ter esse momento de ouvir o discurso na íntegra que foi construído, e daí eu achei muito legal a fala da Isabel, de falar, olha, parece que você me pegou na mão e fez a construção da sua linha de raciocínio, esse conceito de construir uma linha de raciocínio, entender da onde veio, da onde partiu e até onde foi, para mim foi muito legal de acompanhar, de saber por onde ele passou, assim. Então, queria agradecer de fato a presença do Fábio aqui hoje, foi muito bom te ouvir, e agradecer a sua presença no grupo também. Em janeiro a gente vai estar aí lendo Foucault junto, espero que você consiga voltar para ler com a gente e nos acompanhar. Muito obrigada. Bom, eu queria agradecer novamente ao Fábio pela fala e pela presença, pela disponibilidade de estar participando do evento, pela presença no grupo e por toda a dedicação e o carinho na construção dessa fala. Foi muito completa, foi muito bem referenciada e foi muito enriquecedora. Pedro, quer acrescentar alguma coisa? Eu queria agradecer também a presença, que eu gostei muito da sua fala hoje. Me trouxe um monte de reflexão que eu nunca tinha pensado e me enriqueceu bastante. Obrigado. Então, foi isso, gente. Esperamos que... Eu só fazer um agradecimento. Então, eu agradeço, né, a vocês pelo convite, né, e pela generosa recepção, e as reuniões que eu participei do grupo também eu achei muito bacana. E assim, como jovem pesquisador, né, como tantos outros, eu acho que é muito legal quando a gente tem a oportunidade de participar desses espaços, né, e expor o que a gente vem produzindo e trabalhando, né, principalmente no momento tão difícil, né, do que é a construção do pensamento científico e da vida universitária no nosso país, né, e de tudo que estão operando, né, e desmontando. Então, eu acho que é super importante a gente criar esses espaços, ocupar e fazer conexões, né, e acho que a pandemia, ela em alguma medida, se algo de positivo ela permitiu, esses encontros foram muito bons, porque eu acho que a gente consegue estabelecer novas transversalidades, né? Eu acho que a gente se encontra ali e vai transversalizando as nossas lutas, assim, vai se encontrando e construindo, assim. Então, acho que para esse momento que a gente vive, é extremamente importante esse tipo de conexão e de convívio, né? Entre grupos distintos, mas que estão ali se transversalizando e produzindo algo que tem um interesse em comum, né? Então, agradeço bastante a generosidade de vocês no acolhimento e pelo convite. Muito obrigado. Prazer foi nosso ter você aqui hoje, Fábio. Então, esperamos que todos tenham podido aproveitar dessa fala enriquecedora de hoje. E concluímos aqui a palestra de hoje. Esperamos todos novamente na semana que vem, no mesmo horário, para continuar essa caminhada de aprendizado. Boa tarde a todos.